É o alinhamento entre essas duas pessoas. E é sobre isso que eu quero conversar aqui com vocês. É sobre isso que eu quero abrir para vocês entenderem mentalmente como que funciona esse relacionamento de duas pessoas que se conhecem, vão morar na mesma casa, mas trazem uma sobrecarga emocional, uma sobrecarga de costumes, de regras, de crenças, de coisas que elas trazem nessa bagagem e colocam, cada um traz a sua bagagem e vão viver debaixo desse teto e vão ali construir um lar. Então eu sempre costumo falar que o meu casamento ele deu muito certo, ele deu tão certo que ele durou 25 anos, que tem um filho incrível desse casamento, tem muitas coisas que nós adquirimos, trabalhamos bastante, nos divertimos demais e é por isso que é importante as liberações, nós liberarmos essa pessoa e nós também nos liberarmos. E o que acontece aqui, que eu quero trazer para vocês, é essa questão de alinhar os sonhos, de alinhar as vontades, de vocês realmente alinhar essa comunicação, colocar essa comunicação em dia, em ordem. E isso falta muito em todas as áreas da vida. Eu fui prejudicada pela minha comunicação falha no trabalho, com meu filho, com meu casamento. Já era para mim estar, ó, por quê? Olha que interessante, porque eu nasci com esse dom da fala. As pessoas me perguntam, que curso de palestrante você fez? Nenhum. Eu sou palestrante de natureza, de talento, de dom. Deus me deu esse dom, essa influência, essa vontade de estar com as pessoas, essa facilidade de estar com as pessoas. Então eu fui prejudicada por quê? Porque espiritualmente nós sabemos, né, que o inimigo das nossas almas ele vai trabalhar nessa forma. Então espiritualmente, né, eu fui abafada do meu dom. Mas pessoalmente eu também não me desenvolvi. Então é por isso que eu digo que nós temos que olhar corpo, mente e espírito. Que lado que você está sendo atacado mentalmente, que lado que você está sendo atacado espiritualmente, para você entender isso e você poder ter aí o teu processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. Porém, no casamento, vocês são dois. E aí fica bonito as falas, né? Ai, somos uma só carne, isso e aquilo e tal. Fica bonito, é bíblico. Mas e agora? Como que funciona esse mental? Como que vocês vão alinhar? E quando os sonhos de vocês não estão alinhados e não são os mesmos sonhos, não irá se realizar. Não irá. Então é sobre isso que eu quero trazer para vocês essa consciência de alinhar. Eu quero uma casa assim, como que você quer? Eu quero um carro preto, eu quero um carro branco, eu quero um carro tal. Como que funciona isso? E é por isso que não se torna possível. É por isso que nós vemos casais, como aconteceu com a gente, de nós termos um teto financeiro, de nós trabalharmos muito e assim, o meu ex-marido ser um profissional brilhante, que ele é muito brilhante no que ele faz. Ele é muito focado, ele é muito, nossa, ele é muito, como que eu falava e como que é a palavra? Ele é excelente, ele é algo que ele faz com excelência, porque ele sempre fez aquilo ali. E eu, profissionalmente, sempre fui perdida. Sempre perdida. Então, por esse lado dele ser super focado, poderíamos dizer por que o dinheiro e por que essa prosperidade foi tão pesada. Porque quando a gente não caminha junto, é onde que a gente não consegue chegar nesses sonhos maiores. Por quê? Porque existem os sonhos pequenos e existem os sonhos grandes. E aí os sonhos pequenos estão aonde? Estão nesse teto financeiro. Então o teto financeiro é o que a gente traz da nossa bagagem familiar. Nossos pais tiveram casa e tal, só que chega um momento que a gente bate nesse teto financeiro e a gente não consegue avançar. E aí, pra gente bater desse teto financeiro e avançar, você vai ter que começar a abrir o teu mental, você vai ter que começar a deixar pra trás o quê? As suas crenças familiares, a sua dependência emocional. E aí, quando chega esse lugar dessa dependência emocional, e aí um entende que tem a dependência emocional e entende que precisa de ajuda e vai se desenvolver,
e aí essa pessoa faz esse processo e o outro não entende, o outro não faz, é ali que está a grande questão. Não de dizer assim que um é melhor do que o outro, porque aqui eu não estou trazendo essa questão. Não existe melhor nem pior, não existe nada disso. Aqui eu estou trazendo a questão do quê? De alinhar. E também de falar assim, principalmente para os homens. De quando ver as suas mulheres irem estudar, se desenvolver, fazer terapia, façam. E você também, querida. E é para os dois aqui. Então, essa questão de se desenvolver, de ter os mesmos sonhos, gente, assim, ó, é importantíssima. E eu digo assim para vocês, por quê? Porque eu ouvia várias pessoas. Então, eu venho nesse caminho do desenvolvimento humano já desde 2017, porque em 2016 foi a primeira grande torre, né? Foi o primeiro, né? A primeira, em 2016 foi ali a primeira grande perda, que foi a perda da minha sogra. Então, a partir de 2016, veio todas as coisas, veio doenças, veio dificuldades, veio muita coisa para minha vida. E quando chegou o fim de 2017, que eu passei pelo câncer, que eu já tinha perdido a minha sogra, e enfim, e aconteceram várias outras coisas, eu resolvi que eu iria mudar a minha vida. Então, foi ali que eu comecei, nos cursos, nas palestras, nesse autoconhecimento, melhorar, me livrar, né, desses traumas, disso tudo que estava me atrapalhando. Porém, se não há da outra parte, isso também vocês não chega um momento que não há mais conversa, que não há mais alinhamento. Então, isso foi até agora, 2025. Então, quando as pessoas vêm com esse questionamento, vêm com essa questão, gente, assim, ó, não julguem quando vocês não conhecem a história da pessoa. Então, vocês podem ver os vídeos do canal aqui e, assim, não julguem. Cada história é uma história, cada pessoa tem as suas dores e não são poucas. Assim como eu tenho as minhas, ele também tem as dele e eu respeito. E então, assim, o que eu quero trazer aqui para vocês é que quando os sonhos não estão alinhados, quando as vontades não estão alinhadas e quando a comunicação não está assertiva, vocês não estão conseguindo entender essa pessoa, vocês não estão conseguindo enxergar essa pessoa, olhem para isso. Procurem ajuda, percebam, porque isso mata o casamento. Mata o casamento. Não vou tirar minha culpa, nunca, não vou me eximir da culpa, não. 50% é minha responsabilidade, eu sei. Porém, é esse alerta que eu quero trazer aqui para vocês. Porque a partir de hoje, eu não sei, né, assim, eu não sei não, eu sei, né? Hoje eu acordei e eu tive um sonho profético. E eu tenho sonhos proféticos há muitos anos. E depois que eu retornei para os caminhos do Senhor, eu conversei com Deus essa última semana que passou. E eu falei para Deus, eu disse, Deus, se for da tua vontade para eu estar levando a tua mensagem para as pessoas, se for para esse digital funcionar, esse YouTube, o meu Instagram, se for para eu levar esse acolhimento para as mulheres, confirma para mim. E hoje eu acordei com um sonho profético e eu fiquei muito feliz. Então hoje está sendo realmente um divisor de águas, porque quem olhar aqui os meus outros vídeos no canal, vai ver que a fisionomia é outra aparência, é outra pessoa. Tanto que agora, olha só, são 8 horas da noite, eu estou aqui sentada gravando vídeos. Então, assim, gente, isso é incrível, tá? Isso é incrível e são coisas que Deus vai restaurando dentro da gente. E eu pedi isso pra Deus e realmente eu tô muito feliz. Então, a questão aqui de você ter um relacionamento, você dividir os sonhos, e isso tem que estar muito claro. Isso tem que estar muito alinhado, como que nós vamos fazer, desenhar isso, colocar no papel, mas os dois juntos, os dois participando um da vida do outro. Por que eu tô falando isso? Porque a gente muito tempo dizia que queria comprar um sítio, a gente verbalizava isso, e várias vezes a gente pegou carro e moto e a gente saía por aí, atrás de sítio e casa, sítio para comprar, para negociar. E a gente nunca encontrou. Nunca encontrou. E então, assim, gente, é isso que eu tô falando para vocês. Então, quando a gente tá no caminho certo, tá falando com uma pessoa hoje, quando a gente tá no caminho certo, você vai perceber. Porque
Quando há muita luta, é porque algo precisa ser arrumado ali nesse caminho. É porque algum relacionamento, algum perdão, algo vai precisar ser feito para que esse caminho se abra, para que esses relacionamentos eles venham a ser fluidos. Então isso vai muito do que? Da nossa vontade, da nossa postura e da nossa mudança de comportamento. Porque ao mesmo tempo que a gente falava que a gente queria, lá dentro de nós, em algum lugar não queria. Em algum lugar a gente ainda estava brigando, competindo. Em algum lugar nós estávamos ali guerreando, nós estávamos em guerra. Então perceba no teu relacionamento aí os sonhos, o teto financeiro de vocês. Outra coisa que é importante é que hoje as mulheres, como elas têm essa questão do profissional, eu sofri muito essa dor profissional, de me posicionar como mentora de mulheres, que é hoje o que eu estou fazendo. Então, assim, o meu Instagram hoje, eu estou posicionada lá como mentora de mulheres. E, nossa, assim, gente, tá incrível. E assim, então, profissionalmente, eu percebia que na verdade, ele não ficava feliz com esse posicionamento, de eu trabalhar com esse posicionamento de palestrante, de mentora. E isso é muito, assim, tipo, é doloroso. Eu acho que é doloroso. Eu não tô aqui na posição de julgadora. Eu tô aqui hoje na posição de dizer, assim, que há um sentimento que hoje, conversando com outras mulheres, acompanhando outras mulheres, como isso dói. Pensar assim, que às vezes a pessoa exalta o momento que ela cuida de você, às vezes numa doença, é legal. Só que essa pessoa, ela consegue te aplaudir no teu sucesso? E aí é que tá a questão. Porque uma vez eu ouvi isso e as pessoas falavam sobre amigos, né? Ah, e o teu verdadeiro amigo é aquele que te aplaude no sucesso. Porque quando tu tá jogado na sarjeta é fácil de ir, né? Né? Mas quando tu passa um pouco dele, esse amigo, ele consegue te aplaudir? E quando eu percebi isso dentro do meu casamento, foi muito doloroso. Por quê? Porque eu não tô julgando ele, mas eu falo por mim. Todo esse preparo, tudo que eu estudei, tudo que eu tinha como bagagem, eu tive que ficar apagada, eu teria que... Então chegou um momento que quando eu fui para fazer a terapia com a minha psicanalista, eu falei para ela, então eu esqueço tudo que eu estudei, eu pego todo esse autoconhecimento, toda essa expansão de consciência, tudo isso que eu tenho, e volto para o CLT, pego a minha carteira de trabalho e vou para lá. Ou eu rompo e vou fazer realmente o que eu gosto e vou viver a vida e realmente me tornar essa mulher. Então aqui eu quero trazer para vocês isso, é essa consciência. Não de achar assim, não deu mais certo, dá os dois pés e sai. Não, gente, assim, é um processo. E é um processo minucioso, e é um processo doloroso, e é um processo que eu tô abrindo meu coração aqui para vocês. Por quê? Porque isso é importante. Porque isso abre as mentes, porque isso vai ajudar vocês de alguma forma. Então, assim, preste atenção. Se a pessoa que você tá, ela se alegra com as tuas alegrias. Isso é muito fácil, gente, só que vocês têm que sair do automático, vocês têm que despertar, vocês têm que começar a sair de dentro do relacionamento. Eu tenho uma amiga que é psicoterapeuta, psicopedagoga, uma coisa assim. Ela é uma terapeuta muito querida, Soninha. E a Soninha disse assim, amiga, o dia que você conseguir olhar de cima para dentro de sua casa, você vai começar a ter noção de como está o seu relacionamento, a sua vida dentro da sua casa. Mas você vai ter que sair do papel de mãe, de esposa, e você vai precisar ir para cima da sua casa para olhar para fora, de fora. E isso é um exercício, gente. Isso é algo que não é assim do dia para noite. Então, quando eu conseguir fazer esse exercício de olhar, né, de dentro para fora, e de começar a perceber esses padrões, de começar a perceber os acordos, por exemplo, assim, a gente fazia alguns acordos, e geralmente quando eu dizia assim, hoje de tarde, porque eu fui trabalhar em casa, e eu precisava usar a internet, então assim, às vezes eu precisava ir lá e dizer, eu vou atender, eu vou trabalhar, eu vou gravar um vídeo, e isso eu tinha que falar toda hora, e aí eu começava a gravar o vídeo, quando eu via, eu tava lá. E aí, assim, eu via muita resistência, gente. De verdade, assim, sem mágoa, sem dor, sem nada.
porque eu quero trazer para vocês aqui essas percepções das pessoas que estão caminhando com vocês. Elas vão te parar e não tem o que fazer, porque eu tenho uma moça do Rio de Janeiro que eu sigo, e na época ela falava: ai, não tem nada a ver, se você tá casada, faz mesmo, porque vai dar certo e tal. E eu, gente, vou dizer assim, ó, tá? As minhas tentativas não foram poucas, não foram. E agora, outro dia, eu fui olhar o Instagram dela e fui ver, ela também se separou. Ela também deixou aquele marido que não se desenvolveu com ela. Não é porque ele é menos, não é, gente. É porque chega um momento que não vai mais. Não vai, gente, não condiz, não tem congruência. Eu tive um treinador que foi a primeira formação que eu fiz, que foi inteligência emocional. E ele disse, eu fiquei 4 dias nesse curso, e ele disse: gente, quem for casado, quem é casado que tá na sala, por favor, quando chegar em casa, tenha misericórdia, porque o seu cônjuge não está aqui. Porque assim, tamanha a transformação. Então, o casal, ele tem que alinhar as vontades. E se um vai se desenvolver, deixe bem claro pro outro. Convide, tente incluir. Eu fiz várias coisas tentando incluir. Outro dia eu estava vendo que ele participou comigo de um workshop de constelação familiar. E eu fiquei muito contente que ele foi. Muito contente. Só que não era para mim ficar contente, era para ele. E aí, nesse lugar, a mulher, ela quer sempre transformar essa outra pessoa. Ela sempre quer mudar essa outra pessoa. Então, assim, gente, alinha os sonhos aí. Se alinha. Se você não tem um relacionamento ou você quer já, quando você sentar conversar com a pessoa, você já vai saber. Hoje, a hora que eu resolver ter alguém na minha vida, primeira coisa que a pessoa tem que gostar é disso aqui. Primeira coisa. Porque senão não flui. Não vai, gente. Por quê? Porque daí é outra pessoa que não gosta do digital, outra pessoa que não gosta do meu trabalho. Não adianta, gente. Tu só vai repetir. Então, presta atenção que dá tempo. Tem muito material bacana aqui no YouTube. E é isso, gente. Hoje eu não vou deixar esse vídeo aqui porque eu já falei que eu não quero fazer vídeos longos, mas eu chego aqui, vou me empolgando. Mas é isso, gente. Assim, ó, é se alinhar. É se alinhar. É se consertar. É realmente pensar, puxa, vamos crescer. Como que a gente vai fazer para crescer junto? Eu falhei? Falhei sim, gente. Não é simples. Só que dá para fazer diferente? Dá. Dá para fazer diferente, dá sim para... Tem milhões de possibilidades aí pra gente crescer, pra gente fazer coisas diferentes. E é sobre isso, tá? É sobre não parar, é sobre realmente, quando tá difícil, para, chora, mas depois continua. Não desiste, tá? Não desiste. Então é esse vídeo que eu quero deixar aqui pra vocês. Qualquer coisa, comenta aqui comigo, tá? E a gente vai se vendo aí, vai se falando nos outros vídeos.